O PSDB na corrida eleitoral ao Senado é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o deputado federal Ricardo Trípoli, candidato ao Senado pelo PSDB de São Paulo. Ricardo Trípoli tem extensa carreira política e atuação na gestão pública. Foi vereador, deputado estadual por 4 mandatos, secretário municipal de Negócios Extraordinários, quando Mário Covas era prefeito de São Paulo, e secretário estadual de Meio Ambiente no governo Mário Covas. E atualmente, que mandato é esse como deputado federal? Terceiro mandato como deputado federal. Ricardo Trípoli, vimos aí essa pesquisa que exibe que a sua candidatura não está deslanchando. E falta pouco mais de 2 semanas para o dia da eleição. A que você atribui isso? Os problemas que o PSDB enfrenta, problemas de partido, as denúncias de nomes importantes, as voltas com a justiça, etc. e tal. Isso pode respingar no seu nome, que é também uma liderança de destaque dentro do PSDB? Eu acredito que não, Maria Lídia. Imagina o seguinte, todos os partidos têm problemas hoje, todos os partidos. Muito bem. O nosso, pelo menos, manda apurar e espera o resultado. No caso específico do Senado, essa eleição está completamente atípica, diferente de todas as outras que nós participamos. A sensação que você tem é que o eleitor vai pesquisar primeiro, vai comparar e depois vai escolher o seu candidato. Então vai pesquisar, vai comparar e vai escolher o candidato. Isso vai ocorrer na reta final de campanha. E mais, o senador sempre é o último a ser escolhido. Presidente, governador, federal, estadual, senador. Nessa eleição são 2 vagas que nós vamos eleger aqui em São Paulo. Eu não tenho dúvida de que essas coisas vão se alterando. Você tirando o primeiro colocado, todos os demais estão muito colados. A nossa diferença é de 2 pontos, praticamente de um para o outro. Tem a questão da margem de erro, mas eu nem conto com a questão da margem de erro. Como tem ainda mais de 2 semanas do período eleitoral, nós vamos estar insistindo. Eu peguei para mim uma preocupação muito grande com a questão de São Paulo. Depois de 6 meses de pesquisa, Maria Lídia, eu verifiquei o seguinte, e é bom que o telespectador saiba disso. São Paulo, em 2017, arrecadou de impostos federais 550 bilhões de reais, que mandou para Brasília. Voltou para São Paulo apenas 37 bilhões, menos de 7%. Ou seja, mais de 93% de tudo que se arrecadou em São Paulo vai embora para lá. Nós temos 43 milhões de pessoas vivendo em São Paulo, que moram, que residem, que nasceram ou não, que vieram de outros estados. Obviamente, nós deveríamos ter uma parcela maior desse retorno. E você tem como o senador, tem como mudar o Pacto Federativo, isso é o Fundo de Participação dos Estados. Sim. Porque se você, desde 1988 vem nessa proporção. Obviamente isso é distribuído em Brasília para outros estados e outras questões. 2 questões são fundamentais. Primeiro, São Paulo tem que receber mais. É injusto com São Paulo que São Paulo receba uma parcela muito pequena. Que vai ajudar. Mas essa questão da justiça não pode ser o critério, porque outros estados vão dizer, não, por isso não. Não tem problema. Justiça por justiça, nós temos esses problemas. Eu vou falar então, a segunda questão. Qual seria o critério que você apresentaria para aumentar o retorno para São Paulo? O critério primeiro era retornar mais para São Paulo. Vamos dizer que 15% em vez de menos 7%. 15% para São Paulo, porque é o dinheiro arrecadado aqui. Sei, nós não estamos pedindo de outro. Porque São Paulo precisa para a educação, para a saúde, para a questão da segurança pública e para a geração de empregos. O segundo aspecto é pior do que o primeiro. É o seguinte, vai para Brasília um dinheiro que é daqui e você não tem transparência. É uma caixa preta, ninguém sabe para onde vai esse recurso. E não é pouco. Nós estamos falando de 2,5 vezes o orçamento do Estado de São Paulo anual. É muito, eu levei 6 meses. Foi duro conseguir essa informação. E para tirar do Banco Central, para tirar do Ministério da Fazenda, do Ministério do Interior. Enfim, nós fomos buscar em tudo que é ministério para poder levantar. O planejamento, inclusive, não queria nos dar essa informação. São Paulo carrega nas costas o Brasil inteiro. Não é justo com São Paulo. Até porque em São Paulo não são só paulistas e paulistanos, são brasileiros que vivem aqui. Se você for hoje na área médica, 17 mil pessoas estão internadas nos hospitais paulistas de outros estados durante todo o ano. Não estou dizendo que você tem que acabar com isso. Essa é a sua primeira, vamos dizer, é a prioridade. Como é que você vai discutir saúde e educação? Se você for eleito, é isso? Eu estou dizendo o seguinte, todo mundo pede
olha, eu vou melhorar a situação da educação, da saúde, da segurança pública. Mentira. Sim, mas essa é a sua prioridade. Você só vai se você indicar de onde veio o recurso e para onde você vai levar o recurso. Eu estou apontando onde está o recurso. Trípoli, agora eu vejo o seguinte, você está deixando muito claro dessa sua preocupação. Sim. E que vai trabalhar para isso. Sem sombra de dúvidas. Está deixando isso muito claro. Entretanto, eu vejo muito que na sua campanha aparece muito a questão, que foi uma área em que você investiu muito na sua atuação política, que é a questão ambiental e também da defesa dos animais. É uma questão dentro das temática. suas prioridades, Sim, o que é mais importante? Tudo é importante. São matérias convergentes, não são matérias divergentes. Você pode cuidar de criança, de idosos e de animais. Por quê? Hoje o animal faz parte de uma família. Dificilmente você vai encontrar uma família que não tem um cão ou um gato em casa. E você vai ver que esse cão e esse gato, muitas vezes, é o único ser que faz companhia para uma família. Eu digo isso porque eu visito o estado inteiro. Isso, mais do que São Paulo, é o Brasil inteiro. Mas você acha que as pessoas que sempre votaram em você, seus eleitores, e que possivelmente agora votem também, que eles se sensibilizem por você ser um defensor dos animais? Sem sombra de dúvidas. Eu não tenho dúvida. Toda vez que eu vou, não há local que eu vá, com o nosso candidato ao governador João Dória, ou com o Geraldo Alckmin, nosso candidato a presidente, que não tenha um grupo de pessoas que me procurem. Diz, olha, gosto muito desse trabalho, você tem honrado. Os hospitais públicos que nós fizemos em São Paulo atendem diariamente cerca de 500 animais. Hospitais para animais. Pessoas que não têm condições, famílias que não têm condições de levar o animal no veterinário. E ele leva no hospital público. Bom, uma outra questão, quem é seu suplente? A professora Carlinda é uma assistente social e é uma mulher que tem uma visibilidade muito grande, trabalhou muito com a questão das mulheres. Como ela chama? Carlinda. Carlinda. Carlinda Tinoco, o nome dela. Ela é ótima pessoa, uma mulher, nós temos uma grande afinidade num trabalho em comum. Eu, como sempre, gostei de trabalhar com as pessoas mais idosas também, porque eu acho que há um preconceito com os idosos no Brasil. Eu trouxe ela para nos ajudar na nossa chapa. Bom, a última questão é se existe uma preocupação, se você tem preocupação que o eleitor, nessa eleição, possa se confundir com a história de que São Paulo vai eleger 2 senadores. Cada eleitor vai votar em 2 nomes para o Senado. Eu não estou vendo muito esclarecimento, próprio horário eleitoral e tal, sobre isso. Mesmo os candidatos, e olha que são quase 20, ao Senado não ficam lembrando isso e ficam falando de si próprios, etc. O eleitor, na hora H, pode ali se confundir e votar em um só, como fez em 2014? Olha, eu espero que o Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo coloque a propaganda no ar. Me disseram que eu já tenho essa propaganda pronta, explicando exatamente. O primeiro voto é do candidato a deputado federal, o segundo candidato a deputado estadual, 2 senadores você vota, depois do candidato a governador e depois do candidato à presidência da República. São 6 votações que todos vão fazer. Por isso que é importante, nós falamos em levar a cola, com os números já, de casa. E mais do que isso, colocar a cola junto com o título de eleitor, que esse é o grave problema. Todo mundo no dia de votar, onde é que está o título de eleitor? Ah, eu coloquei naquela gaveta. Não, então, antes, já separa o título, deixa a cédulazinha. Pesquisa, compara, escolhe os melhores nomes e vai em frente votar. Muito obrigada, Ricardo Trípoli. Eu que agradeço. Uma boa noite. Você. Obrigada. Obrigado. Gamberini.